Olá, tudo bem? Hoje então a gente vai falar sobre o processo de digestão, absorção e o metabolismo de carboidratos. Os carboidratos que a gente vai tratar na aula de hoje são o glicogênio ou amido ou glicogênio, onde que ocorre a digestão desses carboidratos. Nós vamos falar também da digestão da lactose, da digestão da sacarose, da digestão da maltose, da maltotriose e também da digestão da trialose. Então, como é que a gente pode resumir o processo de digestão de todos esses carboidratos? Vamos separar aqui esses processos pelas partes do nosso organismo. Então, na boca, vamos começar pela boca. Qual é a enzima que nós temos na boca e que participa do processo de digestão de carboidratos? Aqui na boca nós teremos a amilase salivar, também conhecida como pitialina. E essa enzima, ela vai promover a hidrólise, ela catalisa a hidrólise de ligações do tipo glicose alfa 1, 4, glicose do amido ou do glicogênio. Para quem não lembra a estrutura dessa ligação, vamos fazer aqui uma molécula de glicogênio, certo? Nós temos basicamente dois tipos de ligação no amido e no glicogênio. Essa ligação aqui, essa ligação glicosídica, ela é a ligação glicosídica que nós falamos que é a glicose alfa. Aí, como é o carbono 1 da glicose alfa, fazendo ligação com o carbono 6 de uma outra glicose. Então, essa ligação glicose alfa 1,6 glicose, ela ocorre somente quando ocorre uma ramificação do glicogênio ou do amido. Já essa outra ligação aqui é o tipo de ligação que nós chamamos de ligação glicose alfa 1,4 glicose. Essa ligação aqui, ela é a mais abundante dessas moléculas. E por que a gente chama de 1,4? Porque você tem aqui o carbono 1 ligando com o carbono 4. E esse carbono 1, como ele é o carbono anomérico da glicose, e essa hidroxila aqui ela está para baixo, a gente fala que é a glicose alfa, ok? Então a amilase salivar, ela vai hidrolisar essas ligações aqui. E qual é o produto da catálise dessa hidrólise? A alfa-amilase salivar, ela hidrolisa o amido ou o glicogênio, e o produto vai ser moléculas de maltose e maltotriose, né? Que basicamente são duas glicoses, né? A maltose são duas glicoses e a maltotriose são três glicoses unidas por duas ligações alfa 1,4. É importante destacar aqui que a amilase salivar ela não libera a molécula de glicose sozinha, tá? Só separada. Ela não vai hidrolisar, por exemplo, o monossacarídeo. Ela não libera essa molécula aqui, que é a glicose. Ok? Continuando o processo de digestão, você fica com muito pouco tempo com o alimento na boca. Isso vai fazer com que a amilase salivar ela não tenha efetivamente uma ação muito efetiva, né? E assim que você engole o alimento, quando ele cai no suco gástrico, a acidez vai fazer com que essa alfa-amilase salivar ela seja completamente desnaturada, essa enzima ela fica inativada e você não tem mais como hidrolisar as ligações que estavam sendo hidrolisadas lá na boca. Então, para
continuar essa digestão, o pâncreas, né, exócrino, ele vai secretar o que nós chamamos de, lá no duodeno, nós temos a enzima conhecida como alfa-amilase pancreática. E essa enzima ela vai fazer o mesmo trabalho da alfa-amilase salivar ou pitialina. Ele vai catalisar a hidrólise de ligações glicose alfa 1,4 glicose do amido ou do glicogênio. E, obviamente, o produto dessa enzima vai ser moléculas de maltose e moléculas de maltotriose. O processo de digestão de carboidratos ele continua no intestino delgado. A gente coloca aqui intestino delgado, onde nós temos os enterócitos, né? Lá nos enterócitos, vamos fazer aqui o desenho de um enterócito, e você tem aqui a superfície do enterócito como sendo em forma de escova, né? Você tem essas microvilosidades, e todas essas enzimas que eu vou colocar aqui do lado, elas estão localizadas como enzimas ancoradas nessas membranas aqui. Quais são essas enzimas? Vamos lá. A primeira enzima que a gente pode citar aqui é a enzima lactase. Depois nós temos a enzima sacarase. Nós temos também a enzima maltase. E nós temos a enzima alfa 1,6 glicosidase. E quais são os produtos e os substratos dessas enzimas? Bom, a lactase, ela vai fazer a hidrólise da, imaginem o nome, lactose. A sacarase faz a hidrólise da sacarose. A maltase vai fazer a hidrólise da maltose e também da maltotriose. E a alfa-1,6 glicosidase, ela vai fazer a hidrólise daquelas ligações alfa-1,6 do amido ou do glicogênio. Então a gente coloca aqui ligação alfa-1,6 do amido ou do glicogênio, correto? E quais são os produtos da digestão desses carboidratos? A sacarose, né, quando você tem a ação da enzima sacarase, você vai ter a liberação de duas moléculas. Uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Esses dois aqui são os chamados monossacarídeos. Quando a gente faz a hidrólise da lactose, a enzima que causa essa hidrólise é a lactase. A lactase ela vai liberar uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Aqui também eu vou colocar que a galactose e a glicose são os monossacarídeos. A próxima molécula que vai ser hidrolisada aqui, vamos colocar aqui a maltose. A maltose ela vai ser hidrolisada pela enzima maltase e ela vai liberar apenas moléculas de glicose. Uma glicose mais outra glicose. São os monossacarídeos. Continuando aqui, eu esqueci de falar para vocês, nós temos também o carboidrato trealose. A trealose também vai ser hidrolisada lá no intestino delgado por uma enzima que está localizada também na membrana dos enterócitos, que é a trealase. A trealase ela vai liberar uma glicose mais outra glicose. Duas moléculas de glicose. Ok? E a enzima alfa-1,6 glicosidase, ela também só vai liberar moléculas de glicose, como descrito aqui. Agora que a gente teve a digestão dos carboidratos, né, após a digestão,
a gente percebe que os monossacarídeos, né, serão absorvidos. Nós absorvemos apenas monossacarídeos, tá? Nós não absorvemos carboidratos complexos, como a sacarose, a lactose, a maltose. Nós não absorvemos esses carboidratos. Então, quais são os monossacarídeos que nós vamos absorver? Se vocês voltarem lá naquele processo de digestão, nós teremos aí como monossacarídeos a glicose, nós teremos a absorção da galactose, que é também um monossacarídeo, nós teremos a absorção da frutose. Esses são os 3 principais monossacarídeos em nossa dieta. Como é que ocorre esse processo de absorção de monossacarídeos lá no enterócito? Então vamos desenhar aqui um enterócito. Eu vou destacar essa região aqui. Nessa região nós temos basicamente 2 transportadores. Quais são esses transportadores? Nós temos um transportador conhecido como GLUT5 e nós temos um outro transportador conhecido como SGLT. Esse GLUT5 ele vai fazer o transporte de frutose. Já o SGLT ele vai fazer o transporte de glicose ou galactose. Na membrana basal aqui, na parte basal do enterócito, nós vamos ter outro transportador, que é o GLUT2. Já o GLUT2, ele vai fazer o transporte de frutose, glicose e também da galactose. Então a gente pode ter então uma ideia aqui que a frutose ela vai entrar pelo GLUT5 por aqui e ela vai atingir a circulação pelo GLUT2. Já a glicose e a galactose elas entram pelo SGLT e atingem a circulação pelo GLUT2. Agora vamos falar um pouquinho de cada um desses transportadores, ok? Começando pelo GLUT2 e GLUT5. Esses transportadores, se eu desenho aqui uma célula, um enterócito, eles ficam localizados na membrana dos enterócitos. Então aqui você tem um, aqui você tem o outro. Vamos supor que esse daqui seja o GLUT2 e esse daqui seja o GLUT5. Lá no GLUT5 você tem a entrada de qual carboidrato? A frutose. A frutose ela entra pelo GLUT5 e sai pelo GLUT2 para a circulação. Uma coisa importante sobre esse transportador, ele sempre vai fazer, seja o GLUT5, seja o GLUT2, na verdade qualquer GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, GLUT6, eles fazem o que nós chamamos de transporte passivo. Passivo. Ou seja, o transporte é sempre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, sempre vai do lugar mais concentrado, que é aqui na luz intestinal, para o interior da célula, e do interior da célula depois para a circulação. Se eventualmente a concentração extracelular aqui na circulação ficar maior do que dentro do enterócito, esse transportador ele pode fazer o transporte ao contrário aqui. Mas o importante mesmo é que você entenda que aqui os glúteos eles fazem transporte passivo, não há gasto de energia, não há gasto de ATP. Ok? O próximo transportador que a gente vai falar é o SGLT2, no caso. Pode ser qualquer um dos SGLTs, 1, 2, 3, etc. Como que funciona esse transportador? Vou aqui fazer também uma nova célula e vou colocar aqui o SGLT na membrana apical aqui do enterócito. Esse aqui é o SGLT.
o que vai acontecer? Esse GLT ele vai fazer o transporte de glicose ou galactose junto com o transporte de íon sódio, certo? Então, é um cotransportador, ele faz um cotransporte de sódio, glicose ou sódio galactose. Agora, para que esse transporte ocorra, a concentração de sódio fora da célula, ou seja, na luz intestinal, no lúmen intestinal, ela deve ser muito maior do que a concentração de sódio dentro da célula. Isso porque a glicose e a galactose serão transportadas utilizando-se da energia desse gradiente de concentração de sódio. Então, o sódio ele está muito mais concentrado do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Então, o transporte ele vai acontecer a favor desse gradiente, essa energia desse gradiente vai levar junto esses carboidratos, a glicose ou a galactose, um por vez. Agora, você concorda comigo que conforme esses íons sódios eles vão entrando dentro da célula, a concentração de íon sódio dentro da célula vai aumentando. E se eu aumento a concentração de íon sódio, esse gradiente ele vai diminuindo. Para que isso não aconteça, nós temos que manter esse gradiente vigente. E aí nós temos aqui na membrana basal aquela famosa bomba de sódio, potássio, ATPase. Sódio, potássio, ATPase. E como esse próprio nome diz, você gasta ATP aqui. Aqui você tem um gasto de ATP para fazer o quê? Justamente para você jogar íon sódio para fora e íon potássio para dentro. Então, esse transportador aqui, o SGLT2, ele em si não gasta energia, né? O gasto de energia não ocorre aqui. Como eu bem disse, essa energia ela vem do gradiente de concentração do sódio. Mas, se para manter esse gradiente eu tenho que gastar energia aqui na forma de ATP, eu posso falar que esse tipo de transporte é um transporte ativo. Mas como esse gasto de energia não é no próprio transportador, eu falo que ele é um transporte ativo secundário. Ok? Então, recapitulando, nós temos basicamente dois tipos de transportadores. Nós temos os GLUTs, GLUT2, GLUT5, GLUT1, etc. Esses transportadores eles fazem o que nós conhecemos como transporte passivo, também chamado de difusão facilitada. Eu vou colocar aqui difusão facilitada. Difusão facilitada não há gasto de ATP. O outro tipo de transportador de carboidratos são os SGLTs, que eles fazem o cotransporte de sódio, glicose ou galactose, e sempre utilizando-se do gradiente de concentração do íon sódio, que é mantido pela bomba de sódio e potássio, em que você tem o consumo de energia e, portanto, esse transportador aqui, ele é um transportador que realiza o que conhecemos como transporte ativo secundário. Tendo feito a absorção dos carboidratos, a gente vai passar agora a falar sobre o metabolismo desses carboidratos. E para a gente tratar do metabolismo, a gente vai começar falando do metabolismo. Primeira coisa que a gente vai falar é o metabolismo de glicose. Glicose sendo o principal macronutriente da nossa alimentação. Então, para a gente falar de metabolismo da glicose, a gente vai falar do metabolismo da glicose no tecido hepático e também a gente vai falar do metabolismo da glicose nos tecidos extrahepáticos, ok? Isso é muito importante, pessoal. A gente não pode falar de metabolismo de glicose de uma maneira geral. O fígado, ele atua de maneira diferente dos demais tecidos. E dentre esses tecidos extrahepáticos, a gente vai ainda dar uma especial atenção para o metabolismo de glicose nas células beta pancreáticas, tá?
porque compreender bem o metabolismo de glicose nessas células beta-pancreáticas vai permitir que a gente compreenda bem o processo de secreção, né, de insulina. Ok? Então a gente vai falar agora especificamente sobre o processo de metabolismo da glicose no que a gente conhece como via glicolítica ou glicólise. Só que esta glicólise, ela é uma glicólise que ocorre especificamente no tecido hepático, ou seja, nós vamos falar agora somente sobre a via glicolítica que acontece no tecido hepático. Aqui ao lado nós temos a imagem da via glicolítica, né? Glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, até que você tenha a conversão desta molécula de 6 carbonos a 2 moléculas de 3 carbonos, aqui conhecidas como piruvato ou ácido pirúvico. O que a gente precisa destacar aqui neste momento? Esta enzima aqui, hexoquinase. No tecido hepático, ela não é apenas uma hexoquinase qualquer. Ela é a hexoquinase 4, ou conhecida também como glicoquinase. Então, a gente vai colocar aqui que a enzima que inicia a via glicolítica no tecido hepático não é a hexoquinase 1, por exemplo, ou hexoquinase 2, ou simplesmente hexoquinase. Nós falamos que a primeira enzima da via glicolítica no tecido hepático, ela é a glicoquinase. Você pode chamar esta enzima também de hexoquinase, só que tem que falar aqui o número dela, que é a isoforma número 4. Não é qualquer hexoquinase. E isso vai fazer uma importância muito grande lá na frente, como a gente vai ver. Esta enzima glicoquinase, ela sofre um processo de regulação. Ela, em hiperglicemia, quando você tem alta concentração de glicose na circulação sanguínea, esta enzima ela se encontra no citoplasma. Então a gente coloca aqui, ó, presente no citoplasma. Agora, quando a concentração de glicose se normaliza na circulação, né, quando eu tenho euglicemia, ou até mesmo hipoglicemia, mas eu não vou colocar aqui o processo de hipoglicemia, porque seria algo não desejável, né? A gente tem que pensar que nós temos a manutenção da glicemia. Em euglicemia, quando a glicemia estiver normalizada fora da célula, no sangue, essa enzima ela vai sofrer o que a gente chama de sequestro nuclear. A glicoquinase ela sofre sequestro nuclear, ou seja, ela é retirada do citoplasma e ela vai em direção ao núcleo. Quando eu tenho a retirada desta enzima do tecido hepático, né, da célula hepática, do hepatócito, é óbvio que esta reação aqui, ela deixa de acontecer. E no momento em que essa reação deixa de acontecer, a glicose deixa de ser fosforilada. Esse fosfato, ele não será incorporado e isso tem uma implicação. Se eu não coloco esse fosfato na glicose, esta glicose ela vai poder sair da célula, né? A razão desta primeira reação acontecer é que a presença desse fosfato aprisiona a glicose dentro da célula. Mas por que então é interessante que a célula hepática deixe de fosforilar a glicose? Para que a gente responda a essa pergunta, a gente tem que pensar da seguinte forma. Vejamos, o metabolismo hepático. Vamos colocar aqui, metabolismo hepático. Qual é a função do fígado, né, com relação à glicemia? O fígado ele mantém a glicemia, né? Então a gente pode colocar aqui, o fígado controla a glicemia. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho hiperglicemia, o metabolismo hepático ele vai atuar de maneira hipoglicemiante. O fígado ele vai ter uma ação hipoglicemiante. Concordam comigo? Se a minha glicemia está alta,
né? Se a minha glicemia está alta, o fígado vai atuar para que esta glicemia seja reduzida. Ele quer diminuir essa glicemia, para que ela volte ao normal, para que ele volte aos valores fisiológicos. Qual que é o valor fisiológico? Em torno de 90 miligramas por decilitro, em média. Ok? Então, se eu tenho uma glicemia maior do que 90, o fígado vai fazer com que ela retorne a 90, atuando com um metabolismo hipoglicemiante. Agora, se eu tenho uma situação de euglicemia ou hipoglicemia, como é que o fígado vai trabalhar? Então eu posso pensar que se a glicemia estiver normal, o fígado já não precisa fazer mais nada. Engano seu. Todos os tecidos extrahepáticos consomem glicose o tempo todo, sem parar. O cérebro, o sistema nervoso central, é o que mais consome glicose. Então, o consumo de glicose por todos os tecidos ele é ininterrupto. Se o fígado deixa de regular a glicemia, com o consumo de glicose por todos os outros tecidos, essa glicemia tende a ficar cada vez mais baixa, eventualmente chegando no estado patológico de hipoglicemia. Então vejamos, se o fígado já normalizou a glicemia através de um metabolismo hipoglicemiante, nesse momento ele passará a apresentar um metabolismo hiperglicemiante. Isso porque se ele não fizer isso, se o fígado não passar a apresentar um metabolismo hiperglicemiante, a glicemia, em pouco tempo, ela vai ficar muito baixa e, eventualmente, a pessoa ou o organismo ele pode ir a óbito. Em verdade, se você retira o fígado de qualquer animal, em questão de horas, ele morre de hipoglicemia. Então, nós temos aqui duas funções do metabolismo hepático. Uma função em que ele consome glicose, em que ele diminui a concentração de glicose na circulação, e nós temos aqui uma função do tecido hepático em que ele joga glicose para fora da circulação. Ora, então, se nós retornarmos àquela via glicolítica, faz mais sentido. Se eu digo para vocês que em hiperglicemia a enzima glicoquinase está presente no citoplasma, faz todo sentido, porque em hiperglicemia o tecido hepático ele tem que ter um metabolismo hipoglicemiante. E permitir que o fígado faça glicólise, né, consuma glicólise, é permitir que o fígado tenha um metabolismo hipoglicemiante. No momento em que essa glicemia fique normalizada, esta enzima deve ser retirada do jogo para que então o fígado não mais consuma glicose e ele passe, ao contrário, a gerar glicose por uma outra via que a gente vai falar lá na frente, que é a neoglicogênese. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que o fígado deixe de apresentar um metabolismo hipoglicemiante para um metabolismo hiperglicemiante é retirar a primeira enzima da via glicolítica, que no caso aqui é a glicoquinase, ok? Então, vamos colocar aqui esta observação importante. O metabolismo hepático em situações de hiperglicemia atuará como um metabolismo hipoglicemiante. Então, se a glicemia estiver alta, o tecido hepático ele é hipoglicemiante. De maneira oposta, nós colocamos aqui o metabolismo hepático em situações de euglicemia ou até mesmo hipoglicemia, atuará como um metabolismo hiperglicemiante. Ou seja, se a glicemia
estiver baixa ou normal, o metabolismo hepático ele atua aumentando a glicemia, ele atua jogando glicose para fora do hepatócito, aumentando a concentração de glicose na circulação. Agora, continuando aqui a nossa via glicolítica do tecido hepático, a gente já falou aqui sobre a hexoquinase 4, ou também conhecida como glicoquinase. Agora é chegada a hora da gente falar dessa outra enzima aqui, conhecida como fosfofrutoquinase 1. A abreviação dessa enzima é a PFK1. Sobre esta enzima, alguns conceitos são importantes. Essa daqui, ela é uma enzima alostérica. Se ela é uma enzima alostérica, ela sofre controle alostérico, né? Controle alostérico. O que é um controle alostérico? Imagina que eu tenho aqui a fosfofrutoquinase 1 e nessa posição aqui eu tenho o que a gente conhece como sítio ativo e nessa outra região aqui nós temos o centro alostérico. No centro alostérico eu tenho a ligação de efetores alostéricos. Esses efetores eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. No sítio ativo eu tenho a ligação do substrato, que no caso aqui da fosfofrutoquinase 1, o substrato é o ATP mais a frutose 6-fosfato. Então aqui essa enzima ela tem dois substratos, o ATP e a frutose 6-fosfato. Se a fosfofrutoquinase ela é uma enzima alostérica, né, então a PFK1 é alostérica. Quem são os efetores alostéricos desta enzima? Nós temos aí o próprio ATP, né? O ATP, que também é substrato dela, ele atua como efetor alostérico negativo. Por outro lado, nós temos aqui o AMP, né, que é a adenosina monofosfato ou monofosfato de adenosina, que é um primo do ATP, só que esse daqui tem 3 fosfatos, esse daqui só tem 1 fosfato. Ele passa a ser o efetor alostérico positivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se dentro da célula a concentração de ATP estiver muito elevada, né, então a gente coloca aqui, se a concentração de ATP no interior da célula estiver muito elevada, isso daqui implica que a velocidade catalítica da PFK1, vai ficar lenta. Isso porque o ATP ele passa a ligar no centro alostérico e deixa de ligar no sítio ativo. E quando uma molécula de ATP se ligar aqui neste centro alostérico, a velocidade catalítica da enzima ela é reduzida drasticamente. Mas, por outro lado, se a concentração de ATP estiver reduzida, isso daqui implica que a concentração de AMP estará elevada. Como assim? É óbvio, se eu produzo ATP, eu produzi ATP a partir de um AMP. Então eu tinha um fosfato, depois eu adicionei mais um fosfato, fiz um ADP, depois eu pego mais um fosfato e faço um ATP. Toda vez que eu estou formando ATP, eu estou, na verdade, consumindo AMP. E se eu estou degradando ATP, eu estou gerando AMP. Eu vou gerar lá na frente maior concentração de AMP. Então, se eu tiver uma baixa concentração de ATP na célula, é óbvio que eu vou ter uma maior concentração de AMP. E essa maior concentração de AMP vai fazer com que a velocidade catalítica da PFK1 esteja acelerada.
E qual que é o sentido disso? Vamos pensar comigo. Você concorda que a concentração de ATP dentro da célula, se essa concentração estiver alta, significa que a célula está com bastante energia disponível. Então é óbvio que se a célula possui bastante energia disponível, ela não precisa ficar consumindo muita glicose. A velocidade da via glicolítica ela passa a ser lenta. E é o próprio ATP em excesso que vai fazer com que a velocidade da via glicolítica fique menor. Então, quando eu tenho muito ATP, o próprio ATP sinaliza para a via que pode ir mais devagar, porque já tem muita energia dentro da célula. Por outro lado, se a concentração de AMP fica elevada, isso sinaliza para a célula, olha, vai mais rápido, porque a concentração de ATP está reduzida e a concentração de AMP está elevada. E é por essa razão que nós falamos que a PFK1, né, a enzima PFK1, ela é conhecida como enzima marca-passo da via glicolítica. Além disso, a PFK1 ela é aquele ponto de não retorno. Quero dizer que se frutose 1-fosfato for convertida a frutose 1,6-bifosfato, não há mais retorno e a glicólise ela deve seguir até o final, até a formação de piruvato. Se nós entendemos então que a PFK1 ela vai ter a velocidade dela diminuída, né? Vamos colocar aqui a velocidade desta enzima, ela vai ser reduzida pelo ATP e aumentada pelo AMP. Vamos comigo. Se a concentração de ATP dentro do hepatócito fica alta, a velocidade dessa reação diminui. Ora, mas qual é a função do fígado mesmo? O fígado, né? Fígado em hiperglicemia, como é que ele tem que atuar? De maneira hipoglicemiante, né? Então ele tem que ser hipoglicemiante. Então beleza, a glicose está alta na circulação, começa a entrar glicose dentro do hepatócito, o hepatócito começa a oxidar essa glicose até piruvato, e vai lá. E o que começa a ser gerado conforme a glicose ela vai sendo oxidada? Reparem aqui, nós temos um ATP aqui, aí esse piruvato eventualmente ele vai entrar na mitocôndria, e aí começa a gerar mais e mais ATP, a concentração de ATP começa a subir, até que a concentração de ATP fique muito alta, e aí a velocidade da via glicolítica vai diminuir. Ixi, mas aí se o fígado parar de consumir glicose ou diminuir a velocidade, isso está prejudicando o metabolismo hipoglicemiante, concordam comigo? Então, como que o fígado resolve esse problema? Como é que o metabolismo glicolítico do tecido hepático resolve esse problema? Aí nós temos que entender que em hiperglicemia nós teremos um hormônio. Qual é esse hormônio sendo secretado pelo pâncreas, pelas células beta? Nós teremos a insulina. E esta molécula, né, a insulina, ela vai se liga a receptores de insulina no hepatócito, ok? E o que vai acontecer quando a insulina se ligar a receptores de insulina no hepatócito? Eu tenho aqui a célula, o hepatócito, aqui em cima eu tenho o receptor de insulina, aqui eu tenho a ligação da insulina e aqui eu tenho o receptor. Quando a insulina se liga neste receptor, ela vai promover uma via de sinalização dentro da célula que vai culminar na ativação de uma enzima. Essa enzima é conhecida como fosfofrutoquinase 2. Quando a insulina se liga no receptor do hepatócito, esta enzima vai ser ativada.
E onde está esta enzima aqui na via glicolítica? Ela não é ilustrada aqui, mas a gente pode colocar esta enzima aqui, ó, PFK2. Ela vai converter esta molécula de frutose 6-fosfato em uma molécula de frutose 2,6 bifosfato. Percebam que a PFK1, né, que é essa daqui, PFK1, ela converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. A PFK2, por outro lado, converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6 bifosfato. E para que serve a frutose 2,6 bifosfato? Para que serve esta molécula? Esta molécula ela é um importante efetor alostérico positivo da PFK1. Em outras palavras, a gente pode falar o seguinte: em hiperglicemia, isso daqui vai resultar em secreção de insulina pela célula beta. Esta insulina vai se ligar a receptor no hepatócito e isso daqui vai ativar a PFK2 e aumentar a concentração de frutose 2,6 bifosfato. E isso daqui, por sua vez, vai resultar com uma atividade positiva, né? Esta molécula ela vai superativar a PFK1. E quando a frutose 2,6 bifosfato estiver presente, o ATP que estava aqui e que exerceria um efeito negativo, ele não consegue fazer o efeito negativo sobre essa enzima. Então percebam que o metabolismo hepático ele vai continuar intensamente, né? A via glicolítica no fígado ela permanece super rápida, né? Porque a frutose 2,6 bifosfato, quando ela se liga no centro alostérico da enzima PFK1, essa enzima ela vai ficar muito mais rápida, e aí a via glicolítica ela não para, mesmo quando a concentração de ATP estiver elevada. E é desta forma que a insulina exerce o seu papel hipoglicemiante sobre o tecido hepático. Ela aumenta o fluxo glicolítico. A gente pode sim afirmar que a insulina ela aumenta o fluxo glicolítico no tecido hepático. Tudo bem? É importante destacar aqui também que conforme a glicose ela vai entrando no hepatócito, esta molécula aqui, glicose 6-fosfato, ela pode e será direcionada para a síntese de glicogênio, ok? Então, nós temos também a reposição do glicogênio pela hiperglicemia. Então, logo após as alimentações, a glicose que entra no tecido hepático, ela passa a ser utilizada para repor aquele glicogênio que foi perdido, tá? Então, o que a gente pode resumir disso daqui é o seguinte. Vamos colocar aqui em pontos. Em hiperglicemia, o fígado atua como um tecido hipoglicemiante. Isso se dá pela ação da insulina, que ativa a enzima PFK2, resultando em alta concentração de frutose 2,6 bifosfato, um efetor alostérico positivo
da PFK1. Além disso, a insulina promove a síntese de glicogênio no tecido hepático para repor aquele glicogênio que foi consumido durante o período de jejum. E aqui uma curiosidade: se eu como muito carboidrato, esses carboidratos eles vão repor a reserva de glicogênio, que ela é limitada, então eu não tenho como produzir muito glicogênio além daquilo que é permitido. Esgotou minha reserva de glicogênio, mas a minha glicemia permanece elevada, o fluxo glicolítico vai continuar e eventualmente o acúmulo de citrato que vai ter lá na frente, não dá para ver por aqui, mas isso daqui vai acontecer por conta do ciclo de Krebs. Esse fluxo de glicose, esse fluxo glicolítico intenso vai resultar num acúmulo de citrato e esse citrato vira gordura. Então, é a insulina mesmo que vai promover a lipogênese no tecido hepático. Isso a gente vai ver lá na frente em um outro vídeo, tá bom? Então, se você come muito açúcar, muito carboidrato, inevitavelmente o fígado vai pegar todos aqueles carbonos em excesso que vem da glicose e vai armazenar como lipídios. Isso por uma questão de evolução. Nós somos descendentes de organismos que sempre guardaram gordura como forma de reserva de energia para períodos de grande estiagem de comida, tá bom? Agora, se o tecido hepático em hiperglicemia ele é hipoglicemiante, em hipo ou euglicemia, qual é o hormônio que as células do pâncreas secretam, no caso as células alfa? Em euglicemia, nós teremos o hormônio glucagon. E esse glucagon, ele se liga a receptores no hepatócito. E a ligação do glucagon no receptor do hepatócito vai resultar na ativação de uma enzima chamada frutose 2,6 bifosfatase. Olha só, então, quando a glicemia estiver normal, o glucagon vai ser secretado, o receptor no hepatócito vai receber esse glucagon e essa ação da ligação do glucagon ao receptor vai resultar na ativação desta enzima e esta enzima atua diminuindo a concentração de frutose 2,6 bifosfato. E se eu diminuo a concentração dessa molécula, eu vou diminuir o efeito alostérico positivo sobre a PFK1. Né? Se eu diminuo a concentração de frutose 2,6 bifosfato, se eu tiro aquela molécula daqui, né, bifosfato, isso daqui deixa de existir e aí essa enzima ela passa a ser regulada exclusivamente pelas concentrações de ATP e pelas concentrações de AMP, correto? Além disso, a gente pode falar que o glucagon ele vai ativar não apenas a frutose 2,6 bifosfatase, mas ele inativa a frutose, a fosfofrutoquinase 2. Então, a enzima fosfofrutoquinase 2, ela é, na verdade, uma enzima com dupla função. Uma das partes dela tem atividade de quinase e uma outra parte dessa enzima ela tem uma atividade de fosfatase, frutose 2,6 bifosfatase. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho uma enzima com atividade dupla aqui. Vamos colocar aqui essa enzima. Aqui de um lado eu coloco
a atividade de quinase e aqui a atividade de fosfatase. Aqui eu coloco a atividade de quinase, aqui eu coloco a atividade de fosfatase. Olha só que interessante. Sempre que a quinase estiver ativa, a fosfatase fica inativa. A atividade de quinase fica ativa e a fosfatase ficará inativa. Se eu inativo a atividade de quinase, passa a ficar ativa a atividade de fosfatase. Então, isso daqui passa a ser assim ou assim, né? E isso daqui é simples imaginar como é que funciona. Qual é o hormônio que vai resultar na inativação da quinase e ativação da fosfatase? É óbvio que é o hormônio glucagon. Já a insulina, ela vai promover a ativação da atividade de quinase e inativação da atividade de fosfatase. Nesta situação, eu aumento a concentração de frutose 2,6 bifosfato. E isso daqui ativa a via glicolítica no tecido hepático. É o que a insulina quer. Nesta situação, eu diminuo a concentração de frutose 2,6 bifosfato. Agora, a gente vai passar a falar da glicólise extrahepática. Para a gente falar da glicólise extrahepática, a gente tem que dar nome aos bois aqui. E aí a gente pode sim chamar esta enzima de exoquinase mesmo, ou a gente pode identificar esta enzima como sendo a exoquinase 1. Essa enzima é completamente diferente da glicoquinase que a gente viu lá no tecido hepático. Vamos lá então. O que está acontecendo? Todo o restante com relação a PFK1 é a mesma coisa. A PFK1 está aqui, ela é a enzima marca-passo. Se eu tenho uma concentração de ATP alta, o ATP atua como efetor alostérico negativo. Se eu tenho, por outro lado, uma concentração de AMP alta, o AMP vai atuar como efetor alostérico positivo da PFK1. Tendo isso em mente, vamos pensar o que vai acontecer. Lá nos tecidos extrahepáticos, que ocorre o tempo todo, então vamos colocar aqui logo de cara, a glicólise nos tecidos extrahepáticos ocorre a todo momento. Ou seja, ela não para. Então a glicose ela entra na célula extrahepática, passa a ser oxidada, vira piruvato vai para a mitocôndria, acetil-CoA, ciclo de Krebs. O que começa a acontecer com a concentração de ATP? Com o aumento na concentração de ATP, o que vai reduzir? Reduz a velocidade da PFK1. Se eu passo a diminuir a velocidade desta enzima, o que acontece com a concentração de frutose 6-fosfato? Se eu diminuo a velocidade de PFK1, eu passo a aumentar a concentração de frutose 6-fosfato. Correto? Lembrando que aqui é tecido extrahepático, nós não teremos aqui nesse caso a frutose 2,6-bifosfato. Então essa enzima ela vai ficar realmente reduzida a velocidade dela quando a concentração de ATP estiver elevada. Se eu acumulo frutose 6-fosfato, percebam que esta reação aqui ela é reversível. Acumulando frutose 6-fosfato, eu desloco o equilíbrio para glicose 6-fosfato. E esta molécula aqui, glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, ela atua como efetor alostérico negativo da exoquinase. Então, aumento a concentração de frutose 6-fosfato, depois isso vai resultar num aumento na concentração de glicose 6-fosfato, e isso vai resultar numa menor
velocidade da enzima hexoquinase. E quais são as implicações desta regulação que está acontecendo sobre o tecido extra-hepático? A gente pode resumir isso da seguinte forma: quando a concentração de ATP no interior da célula estiver elevada, então a velocidade da glicólise estará reduzida. E a implicação disso daqui é o seguinte: se a glicólise é reduzida, o acúmulo de glicose 6-fosfato diminui a velocidade da hexoquinase. Vou abreviar aqui como HK da hexoquinase. Se a hexoquinase é regulada negativamente, então o consumo de glicose pela célula é reduzido. Consumo de glicose. Isso daqui explica a razão pela qual a gente tem um grande consumo de glicose pelo sistema nervoso central. Para vocês terem uma ideia, dos 160 gramas de glicose que nós necessitamos por dia, 120 gramas são destinadas ao sistema nervoso central. E os outros 40 gramas, eles são distribuídos por todos os outros tecidos. É fácil entender o porquê disso se você entende que essa regulação ela acontece na glicólise extra-hepática. Aqueles tecidos em que a demanda energética ela é menor, ou seja, não há tanta necessidade de ATP, esse ATP ele se acumula com mais facilidade no interior da célula, diminui a velocidade da PFK1 e diminui o consumo de glicose como um todo. Já no sistema nervoso central, como o consumo de ATP ele é alto, a síntese de ATP ela sempre vem acompanhada de um alto consumo de ATP, então não chega a acumular ATP a ponto de reduzir a velocidade da via glicolítica pela ação negativa desse ATP sobre a enzima PFK1, ok? Então essa é a regulação principal que ocorre sobre a via glicolítica no tecido extra-hepático. Um ponto final aqui que agora a gente tem que falar é sobre a via glicolítica na célula beta-pancreática e a secreção de insulina. Como que ocorre esse processo de secreção de insulina? Ele é muito simples, a gente pode descrever esse processo em etapas. Primeiro ponto, você vai ter uma elevação na concentração de ATP em hiperglicemia. Essa maior concentração de ATP que vai ter dentro da célula beta-pancreática em hiperglicemia, ela vai resultar em fechamento de canais de potássio dependentes de ATP. Quando você fecha esses canais de potássio, você tem a despolarização da membrana e a abertura de canais de cálcio. E aí você tem um influxo de cálcio, e aí, por fim, esse influxo de cálcio causa exocitose de insulina. Se você entende que a exocitose de insulina vai acontecer após o influxo de cálcio, e esse influxo de cálcio aconteceu porque eu abri canal de cálcio em decorrência de uma despolarização de membrana, que aconteceu porque eu fechei canais de potássio dependentes de ATP, a gente tem que entender por que essa secreção de insulina ocorre somente em hiperglicemia. Vamos lá. Glicólise em células beta-pancreáticas. Na célula beta-pancreática, nós temos uma situação bastante peculiar. Nós temos sim esta enzima hexoquinase, e nós temos também na célula beta a glicoquinase. Então, na célula beta nós temos as duas enzimas. Só que
em euglicemia, a única enzima que se encontra presente no citoplasma é a hexoquinase. Já em hiperglicemia, nós temos a hexoquinase e a glicoquinase. E qual é a implicação disso? Primeira coisa, a hexoquinase ela sofre regulação alostérica negativa do ATP, como a gente já viu. A glicoquinase ela não sofre, ela não é uma enzima alostérica. Ela não é uma enzima alostérica. Então, isso quer dizer o seguinte: se eu estou em euglicemia, minha glicemia está normal, a concentração de glicose dentro da célula ela é reduzida, ela é menor, e isso faz com que a glicoquinase não esteja presente no citoplasma. O mecanismo regulatório que indica como que essa glicoquinase ela é retirada, ele até hoje ele é pesquisado na academia. Então, existem artigos saindo recentemente como que essa glicoquinase ela vai sofrer eventualmente o sequestro nuclear e ser retirada de jogada. Mas, independente disso, pensa que em euglicemia eu só vou ter a hexoquinase. Esta enzima aqui, a hexoquinase ela tem uma alta afinidade pela glicose, um km baixo, então em pouquíssima quantidade de glicose que entra na célula, ela já consegue converter em glicose 6-fosfato, mas por outro lado, a velocidade dessa enzima também é baixa. A hexoquinase ela tem uma baixa Vmax. Já a glicoquinase, ela tem uma afinidade pela glicose menor. Então, para que você tenha metade dessa velocidade máxima, você precisa de 10 milimolar de glicose. Então, ela tem menos afinidade em comparação com a hexoquinase. Mas, por outro lado, se a concentração de glicose for alta, como aquelas que a gente encontra em hiperglicemia, a velocidade dessa reação ela é muito alta. E se você considera isso junto com a questão de que esta enzima não é alostérica, se a velocidade máxima é alta, você pode logo imaginar que o fluxo glicolítico vai ser mais intenso, a produção de ATP vai ser efetivamente mais intensa e essa concentração de ATP elevada não terá efeito sobre a glicoquinase. Então, em situações de hiperglicemia, a hexoquinase ela pode até e será efetivamente diminuída de velocidade por conta do acúmulo de glicose 6-fosfato, que diminui a velocidade da hexoquinase. Mas esse acúmulo de glicose 6-fosfato nada faz sobre a glicoquinase. E esta enzima glicoquinase, ela é muito importante, ela trabalha como um sensor, né? Ela é um sensor glicolítico, ela é um sensor de glicose na célula beta-pancreática, fazendo com que a concentração de ATP no interior dessa célula se torne muito elevada somente em hiperglicemia. Porque somente em hiperglicemia que eu terei tanto a hexoquinase como a glicoquinase. E se a concentração de ATP se eleva, eu vou fechar canal de potássio, eu vou despolarizar a membrana, eu vou abrir canal de cálcio, eu vou ter o influxo de cálcio e aí eu vou ter a exocitose de insulina. E aí, com a exocitose de insulina, por fim, essa insulina ela vai ser distribuída para todos os tecidos que tenham receptores de insulina, inclusive o tecido hepático, e aí ela vai exercer a sua ação hipoglicemiante sobre o metabolismo. Ok? E para finalizar esta aula longa, nós vamos falar de um conceito aqui, de uma outra via, né, que é a fermentação lática. O que é esta fermentação lática? A fermentação é um processo simples em que piruvato, uma molécula de piruvato,
ela vai ser reduzida a uma molécula de lactato. E isso daqui é uma reação reversível, catalisada pela enzima lactato desidrogenase. E para que essa reação é importante? Essa reação é importante porque sempre que você reduz um piruvato a lactato, você oxida uma coenzima NADH para uma coenzima NAD+. Essas coenzimas, então eu vou fazer aqui em tamanho maior. Imagina aqui que eu tenho piruvato. Esse piruvato, ele é reduzido a lactato. Nessa redução, NADH foi oxidado a NAD+. Isso daqui é importante porque este NAD+, ele é necessário, ele é importante para esta reação da via glicolítica. Veja, este NAD+, ele vai ser utilizado pela via glicolítica. NAD+, é a coenzima no estado oxidado, né? Coenzima oxidada. Para que eu tenha glicólise, eu preciso das coenzimas no estado oxidado. Eu vou fazer um vídeo específico só para a questão de coenzimas, vitaminas e micronutrientes e macronutrientes, para que esse vídeo aqui não fique muito misturado de conceitos. Então, nesse momento, entendam que esta reação aqui da via glicolítica, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase é a enzima que catalisa essa reação de óxido-redução. O gliceraldeído 3-fosfato, ele é oxidado, perde um elétron, este elétron se liga ao NAD+, que vira NADH. Se eu quero repetir esta reação, eu preciso que o NADH retorne a NAD+, ou seja, que esse NADH seja reoxidado a NAD+. E as células podem fazer isso de duas formas. Uma forma aeróbia, e isso envolve a presença de mitocôndrias, e isso envolve também a presença do gás oxigênio, ou eu posso fazer em anaerobiose, ou via anaeróbia. E aí a anaeróbia é a fermentação lática. Isso daqui tem uma importância clínica muito importante. Nós somos organismos aeróbios, nós respiramos oxigênio. E se nós respiramos oxigênio, é porque nós precisamos desse gás oxigênio. Isso porque o rendimento energético, né, em aerobiose é muito maior, é muito superior. Aproximadamente, aqui eu vou fazer uma conta bem aproximada, 32 ATPs para cada glicose que é oxidada. Se você for comparar isso em anaerobiose, isso daqui cai para 2 ATPs por glicose. Então você tem aí 16 vezes mais ATP sendo gerado quando você tem o oxigênio presente. E por que isso tem uma importância clínica? Se você tem um processo de sepse, a sepse é uma inflamação. E como toda inflamação, ela causa dilatação, vasodilatação. E se você tem vasodilatação, isso causa hipoperfusão de tecidos periféricos. Porque se eu vasodilata, eu tenho queda na pressão arterial. Essa queda na pressão arterial dificulta a perfusão de tecidos periféricos. O sangue não chega efetivamente a esses tecidos. Se eu não tenho sangue chegando, eu não tenho oxigênio chegando. Aqueles tecidos vão passar a intensificar as vias anaeróbias, ou seja, a fermentação. Então, é comum nós termos, em um caso de sepse, aumento na concentração de lactato sanguíneo. Então, o lactato, ele é fundamental, ele é importantíssimo marcador em um quadro eventual de sepse. Então, se você tem aí um paciente
uma pessoa internada ou uma pessoa que está no hospital e no pronto-socorro e aparentemente ela está entrando em sepse, se você dosa o lactato, esse lactato está elevado na circulação, isso daqui é uma comprovação de que eventualmente a pessoa está realmente em sepse e essa sepse já está causando essa inflamação a ponto de causar uma dificuldade de perfusão aos tecidos, ok? É claro, pessoal, que fermentação é um processo fisiológico, ela é muito realizada pelo tecido muscular, então a simples presença de lactato na circulação não diz nada. É natural nós termos lactato na circulação. O que eu estou falando aqui é você usar esta molécula como um marcador, se ela estiver realmente elevada, em situações em que a pessoa está realmente num processo em que há evidências de que ela esteja em sepse. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenha ficado muito confuso. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só me avisar, mandar uma mensagem para mim. Fiquem bem, sejam felizes. Até a próxima.